E hoje nós estaremos trazendo mais um programa da série Pontos de Fé da Igreja de Deus. No programa passado nós apresentamos o 5º ponto de fé da Igreja de Deus. Nós falamos um pouquinho sobre Satanás e sua obra. No programa passado nós mostramos que Satanás é o adversário de Deus e de seu povo. Deixamos claro por meio das Escrituras que por deixar a verdade, um anjo de Deus transformou-se em inimigo de Deus. Mostramos também que o diabo está irado por saber que lhe resta pouco tempo. Mostramos que Jesus identificou o diabo como homicida, mentiroso e pai da mentira. Homicida, mentiroso e pai da mentira. Aprendemos por meio das Escrituras que firmarmos na verdade é a melhor arma contra Satanás. E por fim, as Escrituras apresentam para nós o fim do diabo e dos seus anjos. Como nós sempre falamos, se você não ouviu o programa passado, solicite e enviaremos para você o áudio. E hoje estaremos trazendo o 6º ponto de fé da Igreja de Deus, a queda do homem. Eu quero ampliar esse assunto, ou este título, quando nós falamos a queda do homem, nós vamos falar sobre a queda da humanidade. Porque, na realidade, o que aconteceu no Éden foi a queda da humanidade. E o texto para nossa introdução é Eclesiastes 7, versículo 29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. É necessário para quem quer se salvar acreditar que o homem, em algum momento, a humanidade caiu. E que Deus é o Criador e que a humanidade ela desviou-se do propósito de Deus. Sem esta compreensão, as demais escrituras ficará sem sentido. Então é importante esse assunto, a queda do homem, a queda da humanidade, para que você encontre um sentido para a busca sua da vontade de Deus. O homem se desviou da vontade de Deus. É necessário entender isso. Não há como desenvolver uma fé salvadora se nós não acreditarmos no relato que está em Gênesis, que apresenta a queda da humanidade. Cremos que Deus criou o homem perfeito. Porém, por causa da desobediência, o homem tornou-se imperfeito e pecador. E Deus é perfeito e temos certeza que não criaria nada que fosse imperfeito. Você pode estar perguntando, como é que pôde Adão e Eva cair se eles eram perfeitos? Como pôde? E nós respondemos que, assim como o anjo caído tinha o livre-arbítrio, Adão e Eva também possuíam o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Nós vemos que é o poder, né, que cada indivíduo tem de escolher suas ações, que caminho quer seguir. E Deus não seria justo se não desse às suas criaturas o livre-arbítrio, né, Mr. Lucas? Nós vemos que seria algo imposto e não um livre amor ali, se a pessoa quisesse fazer ou não fazer a sua vontade. E apesar de Deus dotar as suas criaturas do livre-arbítrio, sempre Deus manteve as suas criaturas informadas a respeito das consequências da má escolha. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Há relatos nesse sentido em Gênesis 1, versículo 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos consultar então o significado da palavra imagem e a palavra semelhança. Imagem é a representação de uma pessoa. Pode ser pela pintura, pela escultura, desenho. Podemos dizer que a palavra imagem é imitação ou cópia. E a palavra semelhança demonstra, né, haver relação ou afinidade, né, semelhança entre seres, afinidade, coisas, pontos de vista, algo em comum. A palavra semelhança tem o sinônimo de igualdade e imitação. Sim. E eu digo aqui comigo, eu não consigo acreditar que a aparência física de Deus seja outra que se distancie da nossa aparência. Eu não consigo acreditar nisso. Nosso irmão Tiago, ele diz, com a língua bendizemos a Deus e Pai, não é isso? E isso. Com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus.
Tiago 3, versículo 9, afirma que os homens foram feitos à semelhança de Deus. Como nós falamos no início, nós não podemos deixar de acreditar que Deus é o Criador do mundo. Nós não podemos deixar de acreditar que a humanidade toda é descendente de um homem chamado Adão. Nós não podemos deixar de acreditar que houve um momento em que a humanidade se distanciou e desviou de Deus. Nesse sentido, nosso irmão Paulo acreditava no relato de Gênesis a respeito da criação de Adão e Eva e afirma que os homens são descendentes de um só. Ele escreveu isso em Atos 17, versículo 24 ao 29. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Deus é criador do mundo e tudo que nele há. Sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se, porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Nós aprendemos também que toda a raça humana veio só de um homem, que essa raça humana teria que buscar o Senhor, né? Glória a Deus. Se porventura tateando, né? Deus fez o mundo, tudo que nele há. E ele mesmo é quem dá a todos nós a vida, a respiração, a todas as coisas. E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre a face da terra. E determinou os limites da habitação do homem, que o homem está limitado à terra. E assim sendo, pois, nós, geração de Deus, é isso, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida. Então esse texto é revelador, pois afirma que somos geração de Deus e não podemos querer mudar a semelhança de Deus conforme a nossa imaginação. Deus nos fez a sua imagem e semelhança e pretende, por meio de Jesus, resgatar e restaurar a sua criação. Graças a Deus, restaurar. E nesse sentido, o sábio Salomão diz, eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas invenções. Eclesiastes 7, versículo 29. Eu digo que muitos acreditam que a história de Adão e Eva não passa de uma invenção para explicar a origem do mal. Tem gente que acredita assim. Porém, se o relato da queda do homem não for uma história verdadeira, podemos afirmar que todas as demais escrituras também são invenções. Eu acredito que para a salvação é necessário que entendamos como se deu a criação do mundo, a queda da raça humana, as consequências da má escolha. É necessário crermos nisso. O resultado do pecado no mundo, que o governo do mundo está nas mãos do diabo. É necessário crermos e acreditarmos nos planos de Deus para salvar a humanidade caída e o mundo. Crer em Jesus como a semente da mulher que por fim vencerá o diabo. Essas informações nós temos que buscar ela. Onde? No princípio, no Gênesis. Sim. Não é isso? Sim. Nós não temos dúvidas, né, que Deus criou a humanidade perfeita. Isso nós vemos lá em Gênesis. Em determinado momento, infelizmente, eles vieram a fracassar. Aí, se a gente não partir desse princípio, nós não acharemos sentido nas demais escrituras. E será impossível a nossa salvação. Ou seja, a pessoa não entende o porquê que o mundo está assim. E não vamos entender que a humanidade se perdeu. É verdade. E que necessita de um Salvador. E que o mundo se perdeu e necessita de um Salvador. Se nós não acreditarmos nisso aqui, faz sentido a teoria da evolução, não faz? É verdade. O Big Bang faz sentido, não faz? Sim, sim. E aí vamos achar sentido naquilo que os homens falam. E por fim, não haverá sentido para a vinda de um Salvador, para o resgate da humanidade. Não fará sentido. As Escrituras podem ser descartadas, jogadas fora, ou eu não digo nem como qualquer livro, mas como um livro de ficção de mentira. Eu digo, a maior prova é que Adão e Eva tinham o livre-arbítrio, está no texto que nós vamos ler em Gênesis 2, versículo 15 ao 17. E tomou o Senhor Deus o homem,
e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós vemos a prova do livre-arbítrio. Deus, ele orientou Adão e Eva a respeito das consequências da desobediência. As palavras de Deus foram: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, né? Dela não comerás. Isso. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Lembra que nós falamos do livre-arbítrio agora, né? Nós vamos ao texto bíblico para entendermos como agiu a humanidade, eu digo a humanidade, Adão e Eva. Isso não pode sair da nossa cabeça. Nós estamos falando da queda da humanidade, não é da queda de um homem e de uma mulher. Convidamos você para juntos entendermos os motivos da queda da humanidade, Adão e Eva. Preste muita atenção e você entenderá que a queda de Adão e Eva aconteceu antes deles comerem o fruto proibido. Antes mesmo. Aí você pode estar perguntando: mas como isso? Sim, antes. Convido você para juntos lermos o relato da queda da raça humana. Adão e Eva. Nós estamos falando da queda da raça humana. Sim. Por isso está escrito que Satanás engana todo o mundo. Houve um tempo em que o diabo enganou o mundo inteiro. Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era a mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Não. Não foi. Deus não tinha dito isso. Vamos ler o que a mulher Eva disse à serpente. Gênesis 3, versículo 2 e 3. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Foi isso que Deus disse? Também não. Deus não disse que não tocasse. Percebeu que quando nós interpretamos as palavras de Deus, quando nós começamos a falar aquilo que Deus não falou, corremos o risco de darmos oportunidade ao diabo. Foi isso que Eva fez, não foi? Sim. Eva teria que dizer: assim disse o Senhor, ou assim diz o Senhor. Ela poria um fim à oportunidade. Tem muita gente que dá oportunidade para o diabo, deixando aquilo que Deus falou e acrescentando às palavras de Deus aquilo que Deus não disse. Vamos ler como agiu o diabo a partir de então. Gênesis 3, versículo 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Viu aí? Qual foi a primeira afirmativa do diabo a Eva? Certamente não morrerei. Deus disse: morre. O diabo disse: não. O diabo, ao perceber que Eva não tinha usado a palavra de Deus contra ele, passou a dizer a Eva que Deus a enganava ou escondia dela algo. Vamos continuar a leitura e você vai perceber que Eva acreditou no diabo. Gênesis 3, versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu dela. Infelizmente, a mulher foi enganada pela serpente. A mulher vê que a árvore é boa para se comer. Deus disse para não comer, mas no entendimento dela, a árvore era boa para comer, sim. Agradável aos olhos. E ainda uma árvore desejável para dar entendimento. Então Deus estava de fato enganando ela, ela acreditou. Percebeu que o pecado surgiu antes de Eva comer o fruto? Ela duvidou de Deus. Isso. Ela duvidou da palavra de Deus. Em que consiste o pecado de Eva? Em duvidar de Deus. Não é um simples fato de comer da árvore. Percebeu então que o pecado surge antes de Eva comer o fruto? Muita gente acredita que devido à queda de Adão e Eva, Deus amaldiçoou a terra. É outra crença errada. Deus disse a Adão: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher
e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Maldita é a terra por causa de ti. Deus não disse isso, eu vou amaldiçoar a terra. Deus disse, a terra é maldita por causa de ti. Deus ainda falou, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3, versículo 17. Todos os dias da tua vida. Deus já estava dizendo que a vida do homem teria um fim. Nós podemos dizer que a queda de Adão e Eva trouxe a todos os seus descendentes as consequências que nós conhecemos. E como escreveu nosso irmão Paulo em Romanos 8, 22, toda a criação geme. E assim, o ponto-chave para a compreensão correta das Escrituras é aceitar o que está registrado nas Escrituras a respeito de como se deu a queda da humanidade. E assim nós podemos dizer... Se a gente não consegue acreditar que Deus criou Adão e Eva e que a raça humana é descendente deles, infelizmente irá se perder, né, ministro Lucas? É isso que nós vemos. Nós temos que acreditar que eles foram criados, né? Senão a perdição é na certa, não é? É verdade, sim. Eu não acredito nesse relato de Adão e Eva, não acredito nisso não. Então tá bom, então você vai se perder porque você não entende que é um pecador que necessita de Deus? Sim. Você não se aceita como criatura de quem? De Deus. E a salvação são para as criaturas de Deus. O evangelho é pregado para toda criatura. Criatura de quem? De Deus, o Criador. Percebeu por que o diabo luta para que os homens creiam na teoria da evolução? É verdade. A intenção do diabo é tirar Deus da existência das pessoas. E nesse sentido, Romanos 5,12 diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Mas se você não se enquadra como pecador, como descendente de Adão e Eva, a salvação não é para você. Ainda há uma afirmativa em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas você não se identifica como uma criatura de Deus, você não se identifica como um descendente de Adão, então a salvação não é para você. Eu repito, se você não acredita nesse relato, você nunca se salvará. Entendeu a importância de estudarmos o tema, a queda de Adão e Eva ou a queda da raça humana? Vamos frisar aqui ainda, o cooperador Giliardi, um pouco, qual foi o pecado de Adão e Eva? O mais comentado, né, que é comer do fruto proibido. E não foi esse. Pecaram porque comeram do fruto proibido. Seria esse, de fato, o motivo da queda de Adão e Eva? Não. Podemos dizer que o pecado da humanidade, Adão e Eva, vai além do fato de ter comido da árvore proibida. Se não houvesse dúvida a respeito da palavra de Deus, se não duvidasse do caráter de Deus, eu tenho certeza que não teriam caído. Teria caído? De maneira nenhuma. Se confiasse em Deus, não. Nós podemos dizer que nada seria capaz, né, eles não cairiam se eles se firmassem na verdade. Isso foi um dos erros do próprio diabo, né? Teríamos um mundo muito bom ainda. Sim. E o diabo nunca poderia fazer a afirmativa de que o mundo foi entregue a ele. O fracasso da humanidade entregou o mundo a Satanás. Esse relato está em Lucas 4, versículos 5 e 7. O diabo levou Jesus no monte, mostra no momento de tempo todos os reinos do mundo a Jesus e ousa dizer a Jesus, dar-te-ei a ti todo esse poder e sua glória, porque a mim me foi entregue. Eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Deus não deu o mundo a Satanás. Mas Satanás disse que foi dado a ele. Quando Adão e Eva pecaram, Deus disse, Gênesis 3,17. Deus disse, Deus falando para Adão, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comeres dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás delas todos os dias da tua vida. Maldita é a terra por causa de ti. Porque deste ouvido à voz da tua mulher. Adão deu ouvido à voz da mulher em vez de ouvir quem? O próprio Deus. É isso. Nisso consiste o nosso pecado, em dar atenção a quem não merece. A atenção deve ser a Deus primeiro para não ofender a Deus. Por isso amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Sim. Porque deste ouvido à voz da tua mulher. Deus disse, você comeu da árvore porque você deu ouvido à voz da tua mulher. A mulher deu ouvido ao diabo. E Adão deu ouvido à mulher. Romanos 8, versículo 20 e 22, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, não foi por vontade dela, mas por causa da humanidade, Adão e Eva, mas por causa do que a sujeitou.
porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Se nós lermos as palavras de Deus por meio do profeta Isaías, onde Deus fala, Isaías 24:5, na verdade, Deus diz, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Não foi por causa de Adão e Eva que a terra ficou contaminada? Isso. Porquanto eles têm transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Isso foi o que a humanidade, Adão e Eva, fez e o que os homens ainda fazem. Deus fez a terra, plantou um jardim com tudo que pudesse dar a Adão e a Eva e a seus descendentes uma vida perfeita. Deu a eles mandamento para encher a terra. Infelizmente, a humanidade fracassou. E assim podemos dizer que o maior fracasso da humanidade ainda hoje é duvidar de Deus. E nós chamamos isso de pecado. O que é o pecado? O pecado é duvidar de Deus. Acredito que você percebeu que o mundo em que vivemos não é o que Deus quer ou queria para nós. Por isso nós oramos pedindo a vinda do reino, não é isso? Sim, isso está presente na oração que todos conhecem, mas não entendem o significado. Venha o teu reino. Para que a vontade que já está no céu também seja feita na terra. Muitos dizem ou pensam, nós não podemos pagar pelo erro de Adão e Eva. Eu já vi muita gente falar isso. É afirmado para nós em Romanos 5:12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Nós não podemos pagar por isso. Eu pergunto para você, você sabe por que Adão morreu e a morte passou aos seus descendentes? Tem um texto que está em Gênesis 3, versículo 22 e 24, e você vai entender. Leia ele. Vamos ler? Sim. Diz assim o relato. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Neste relato, nós vemos a resposta. Pergunto, você entendeu por que Adão e os seus descendentes morrem? Eles perderam acesso à fonte de vida, que é a árvore da vida. Perderam. A existência da morte é uma prova de que a humanidade toda é descendente de Adão e Eva. Sim. Você pode estar perguntando, e por que após o pecado Deus expulsou Adão e Eva do Éden e impediu eles de comer da árvore da vida? Eu digo, até nisso eu consigo ver um ato de amor da parte de Deus. Você já imaginou como seria viver eternamente em pecado? Você já pensou nisso? Deus é justo. Ele não faria nada que não fosse justo. Convido você para junto lermos um texto que mostra o quanto Deus é justo e amoroso para com a humanidade caída. Esse texto está em Romanos 5, versículo 8 ao 15, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, Deus tem provado, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós somos salvos pela vida de Jesus. Isso quer dizer, se Jesus não ressuscitasse, não teria salvação para nós. E não somente isso no versículo 11, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Alcançamos a reconciliação por Jesus, porque Adão nos tornou inimigo de Deus. Mas Deus, por meio de Jesus, fez com que nós alcançássemos a reconciliação. Portanto, versículo 12, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Não tem lei, não tem pecado. No entanto, versículo 14, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus,
O dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus não nos deixou nas mãos de Satanás. E um texto que está em Hebreus 2, versículo 14 e 15. Sem a morte, sem o sacrifício de Jesus, os homens estavam com medo da morte e sujeitos a morrer para sempre. Vamos ler? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Jesus, pela morte, aniquilou o que tinha o império da morte, que era o diabo. Não é isso? O diabo, ele tinha poder sobre a morte. Se Jesus não ressuscita, o diabo tinha o poder sobre a morte. Nós lemos esse texto, tem Hebreus 2, versículo 14 e 15. Tem outro texto que está em 1 Coríntios 15, versículo 21 ao 23, que diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em quem? Em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Deus é misericordioso, Deus equilibrou a balança. Ninguém hoje morre por causa de Adão, não. Os homens morrem hoje por causa deles mesmos. Deus, por meio do sacrifício de Jesus e sua ressurreição, transformou a morte transmitida por Adão aos seus descendentes num simples sono. Vamos ler? A morte, eu posso dizer, e a ressurreição de Jesus garante a todos os descendentes de Adão a ressurreição. Porém, há uma diferença no destino final. E isso dependendo da escolha de cada um. A perdição hoje não é mais atribuída ao pecado de Adão, uma vez que você tem a oportunidade de mudar a sua condição. João 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então a morte é um sono para quem? Para todos os homens, não é isso, descendentes de Adão? Ressuscitar para a vida e ressuscitar para a condenação vai depender da escolha de cada pessoa. Deus é justo. Você consegue entender a importância de acreditar que você é um descendente de Adão? Sem esta compreensão, você não será um candidato à salvação. Você já está excluído. E você que está excluindo. Espero que você tenha entendido que Deus não condena ninguém. Os seres humanos nascem condenados por serem descendentes de Adão e Eva. E o que Deus fez foi prover um meio de salvação. Está escrito isso em João 3, versículo 14 ao 19. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os homens perderam a vida eterna, porque Deus amou de tal maneira o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Está condenado não porque Deus condenou. Está condenado porque é um descendente de Adão. Já está condenado por conta não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. A luz veio ao mundo. Satanás trouxe trevas ao mundo, mas Deus trouxe luz ao enviar Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Infelizmente, a humanidade até hoje culpa Adão pela morte, por tudo o que acontece, mas não querem sair do velho homem. Querem, cooperador Giliardi? Infelizmente não, ministro. Que Deus possa te dar graça, meu amigo, minha amiga, para você entender a palavra de Deus e acessar a salvação, que é por meio do conhecimento das Escrituras. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E no nosso próximo tema, a punição dos ímpios, nós vamos trazer esse tema. Que Deus o abençoe. Louvado seja Deus. Eu aprendi muito com o programa de hoje. Você também aprendeu? Graças a Deus por mais oportunidade. Já chegamos aí, o tempo passa bem rápido. E nesse instante, convido ao ministro Lucas para ficar à vontade e fazer a oração final.
Vamos orar então ao nosso Deus em nome de Jesus. Amém. Bendito e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tua misericórdia, por teu amor, por ter nos amado ainda pecadores, por ter, ó Deus querido, assim, ó Deus querido, a intenção, um plano maravilhoso de nos resgatar das mãos de Satanás. Não somente a nós, o Senhor quer resgatar, mas também toda a humanidade. Como diz a tua palavra, o Senhor amou o mundo. Nós agradecemos ao Senhor por este amor, por esta misericórdia. Rogamos ao Senhor que o Espírito do Senhor, ó grande Deus, possa mover os nossos corações para uma fé salvadora, possa mover nossos corações no sentido de buscarmos ao Senhor enquanto nós podemos achar. Toque o coração deste ouvinte, ó Pai, toque o coração, ó Deus querido, para que ele possa compreender a tua palavra com verdade, conforme o Senhor anunciou por meio dos seus santos profetas, por toda a orientação que nós encontramos em tua palavra. Te agradecemos por sua misericórdia, por seu ato de amor, por ter, ó Deus querido, assim nos salvado, por ter assim, ó Deus querido, nos feito não só criaturas, mas filhos por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Te agradeço por tudo, ó Pai, e rogo por este ouvinte que ele possa alcançar a fé salvadora em o nome de Jesus. Oro para aqueles que estão internados e nos hospitais, para aqueles também que estão nos seus leitos de enfermidade, nas suas residências. Move, ó Deus querido, salva, ó Deus querido, restaura a saúde de cada um em nome de Jesus. Dê qualidade de vida a cada um, Senhor, porque Satanás, o nosso adversário, não tem desejo que os homens vivam, não tem desejos que os homens sejam felizes, porque ele é o infeliz. Mas nós pedimos a sua misericórdia sobre nós, guarda-nos do maligno, Senhor, nos protege pela sua misericórdia. Nós oramos em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Encerramos o programa À Luz das Escrituras, em nome de Jesus.